Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula da Academia FEAL. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Essa habilidade que permeia a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e que é tão importante para que a gente tenha uma autogestão e a gestão dos nossos relacionamentos. Então a gente vai falar, vai conceituar e vai ter práticas para que a gente tenha aplicabilidade no nosso setor. A inteligência emocional, ela nada mais é do que a capacidade de lidar com os nossos sentimentos, as nossas tomadas de decisões, no tempo hábil, né, não impulsivamente, e de forma equilibrada, razão e emoção. A importância da gente gerir as nossas emoções é que a gente precisa ter uma autoliderança, a gente precisa estar com as rédeas dos nossos comportamentos, porque vai fazer toda a diferença no nosso resultado. E o resultado, que é o que a gente quer, é um ambiente mais positivo, mais saudável. Se a gente tem um dia de trabalho num ambiente seguro, saudável, que a gente não está agredindo ninguém nem sendo agredido, a gente chega em casa e segue assim. E se a gente tem um ambiente tenso, quando a gente vai para casa, a gente leva com a gente. E agora, além da gente achar isso muito importante, agora é lei. A partir de 26 de maio, a gente vai ter uma atualização da NR1, que é a Norma Regulamentadora 1. Ela já existe há bastante tempo, mas ela previa a saúde física, os acidentes de trabalho de forma física, ocupacionais. E agora ela também vai prever os riscos psicossociais. Então, isso agora, mesmo que a gente não tenha tanto empenho em ter um ambiente saudável em alguns lugares, agora virou lei, então a gente vai precisar ter isso mesmo. O autoconhecimento é a base da inteligência emocional, porque a capacidade que a gente tem de lidar com as nossas próprias emoções, conhecer os nossos gatilhos, tomar decisões acertadas, ter o equilíbrio entre razão e emoção, é o que vai fazer a diferença na nossa inteligência emocional. Então, quando a gente passa por uma situação de estresse, um fornecedor que não entregou, um cliente que estava chateado, de repente, com um atraso de entrega, uma situação que viveu que não estava prevista, a gente precisa manter nosso equilíbrio entre razão e emoção para ter os benefícios de evitar uma impulsividade, de evitar perder um cliente, de evitar um conflito na nossa equipe, e através do autoconhecimento a gente previne que isso aconteça. Como aprimorar o nosso autoconhecimento? Uma pausa de 10 segundos, que pode parecer pouco, ela é muito importante. Ali a gente se autoquestiona. O que eu estou sentindo de fato? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Eu estou pensando que eu estou com medo e não estou? Eu estou com medo de manchar a reputação da empresa? Eu vou identificando a causa através das minhas emoções. E aí, quando eu registro, eu documento. Quando eu escrevo, de fato, o que eu senti, se eu estava frustrada, por que que foi, eu faço um breve relato do que eu senti naquela pausa de 10 segundos, é documentar a situação. E aí faz toda a diferença, porque dá uma clareza para a gente. A autogestão, ela controla, ela ajuda a gente a controlar as nossas reações. É uma autogestão, a gente gere as nossas emoções. O que é isso? É uma habilidade que a gente tem, porque as emoções, a gente é que deu a conotação de positivas e negativas, mas são todas emoções. Então, no dia a dia, nas nossas empresas, a gente vive sob pressão e nenhum estudo mostra que a gente não vai mais ter pressão. Pelo contrário, né? Cada vez as coisas estão mais aceleradas, as pessoas têm mais urgências, então a gente precisa ter essa habilidade de gerenciar as nossas emoções. Quando um cliente reclama, tem um defeito no produto, não entregou como deveria, o natural, o instinto da gente é responder de pronto. Mas se a gente der aquela pausa de 10 minutos, deu tempo da gente processar a informação e a nossa resposta vai ser bem mais assertiva. E é o benefício que a gente quer, preservar a imagem da empresa, preservar a nossa imagem e não gerar conflitos. Uma das técnicas de autogestão é a respiração. A gente inspira
4 segundos, segura 4 segundos e expira 6 segundos. Isso faz com que o nosso sistema nervoso se equilibre, a gente oxigene o cérebro e a gente tenha essa autogestão aprimorada. Quando a gente recebe uma informação, como eu falei antes, a gente responde de pronto, a chance da gente errar nessa resposta, numa decisão, é muito maior. Então, se a gente pede um tempinho, não precisa ser muito tempo. Olha, eu vou dar uma olhadinha nisso a fundo, daqui 10 minutos eu te dou uma resposta. 10 minutos talvez não seja um tempo que vai perder um cliente, que vai perder um pedido, e é um tempo que a gente vai dar uma resposta muito mais consistente, muito mais assertiva. Uma outra técnica de autogestão é a substituição de pensamentos. O que a gente quer aqui? A gente quer manter a calma, gerir as nossas emoções e não manchar a confiança construída com o cliente, por exemplo. Então, quando o cliente está falando, ele às vezes ele precisa desabafar mesmo, e às vezes não vai ser na linguagem que a gente esperava. Então, a gente deixa o cliente falar, escuta, respira, começa de fato a se colocar no lugar dele, entender, e a gente consegue ter uma autogestão muito maior. Falando em se colocar no lugar dele, na próxima aula a gente vai falar sobre empatia, gestão de relacionamentos e ferramentas.